Todas e todos. Espero que todos aí confiem em si mesmos, né? Pelo menos na gente é recomendável que confiemos. Mas e em quem está ao nosso lado? Dos nossos maridos, esposas, namorados, nas instituições que frequentamos, seja na esfera religiosa, política, no lazer. Será que confiamos? Ou questionamos, pelo menos de vez em quando, por que frequentamos aqueles lugares e até que ponto podemos confiar? Nós estamos sempre buscando algo pelo menos próximo de uma confiança que nos permite ter uma certa segurança. É como se fosse uma proteção, como se estivéssemos buscando uma proteção. E principalmente nos momentos de dor, de angústia, de sofrimento, essa necessidade de proteção e de buscar algo ou alguém no qual confiamos, principalmente em Deus, ela vem de uma forma mais forte. Talvez por isso a nossa sensação de, principalmente para aqueles que a mãe principalmente já foi para outra morada da casa do pai, nós sentimos tanta falta. Porque quando nós temos a mãe presente aqui na terra, normalmente naqueles momentos de angústia, parece que tem ali uma força que nos acolhe. E que não é uma força física que vai nos proteger de uma violência física, por exemplo. Mas é um conforto. É algo que talvez só uma mãe consiga nos transmitir. Que consiga nos revelar uma proteção, uma segurança, uma confiança que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E talvez nos momentos mais extremos, a gente tenha vontade até de entrar no ventre da mãe, para nunca mais sair dali tentando uma proteção máxima possível. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um vídeo que às vezes circula, com muitas pessoas conhecidas, elas dizendo do que elas sentem mais saudades. E elas começam a dizer: se eu pudesse abraçar de novo a minha mãe, sentir o cheiro da minha mãe, porque ali tem essa confiança, que não é uma proteção física, mas é uma proteção. É algo que só aquele ser, além dele só Deus, talvez possa acomodar esses nossos sentimentos de angústia em determinados momentos. Nós temos o hábito, e isso vem na própria Bíblia, as mensagens de que Deus é Pai, mas quando eu penso que Deus é Pai, eu penso também nos momentos que a Bíblia foi escrita, que a mulher, na sociedade de 2000 anos atrás, não tinha muito reconhecimento da sociedade. Talvez esteja ali que Deus é Pai por uma questão de machismo da época. Porque talvez em termos de valores humanos, Deus tenha certamente muita coisa de mãe. E poderíamos dizer que Deus é mãe também. Deus é mãe, Deus é pai, Deus é tudo, a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Tamanha é essa força que Ele nos transmite. E esse amor que a gente vê na mãe, que a gente vê em Deus, que nos traz essa segurança, é um dos valores mais importantes que a gente tem. E a Marinda Fidelis, que é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, ela diz que esses valores são as verdadeiras blindagens que a gente tem. Na Terra não estamos blindados a nada, inclusive do desencarne. Todos nós vamos desencarnar um dia. Mas quando temos esses valores fortes em nós, principalmente o amor e a fé em Deus, essa confiança em Deus e naquilo que nós já construímos,
esses valores nos blindam de certa forma, inclusive do medo do desencarne. A gente fica mais confiante. O amor é uma lei natural, mas nós aqui na Terra ficamos tentando imitar essas leis naturais, que são as leis que Deus deixou por meio de valores e por meio das questões físicas da própria natureza, que nos ensina caminhos a seguir. A gente fica sempre tentando imitar, mas o nosso conhecimento e a nossa capacidade de execução, até daquilo que conhecemos, às vezes é pequena. Sabemos, por exemplo, que a água, ela sempre corre dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. A água normalmente ele nasce em algumas montanhas, nós vivemos aqui em Minas, sabemos disso. Temos na região de Ouro Preto, Mariana, Rio Acima, Nova Lima, vários rios que nascem nessas regiões que alimentam o Rio São Francisco, outras que alimentam o Rio Doce, e todas vão descendo até chegar no Oceano Atlântico. Outros rios vão lá para a bacia, que nascem em Minas, vão para a bacia do Paraná, vão até perto do Uruguai, Argentina, desaguam no oceano lá embaixo. Sabemos que a água sempre escorre para os lugares mais baixos. É uma lei natural. Mas quando vamos reproduzir essa lei natural nos nossos trabalhos, basta olhar alguns banheiros nos quais já nos banhamos. Às vezes dá a impressão que a água, com frequência, não escorre para o ralo onde ela deveria ir. Muitas vezes os pisos são construídos de uma forma que parece que a água está empoçando no canto. Aí você tem que ir com o rodo e levar para o ralo, ou com o pé, com o pano, por essa nossa capacidade de reproduzir as leis de Deus, as leis naturais. No livro Consolador, e também no livro dos Espíritos, nós temos uma mensagem que os Espíritos nos dizem que nós ficamos tentando reproduzir essas leis, e na medida que a gente consegue aproximar do que Deus quis nos transmitir, essas leis, elas ficam mais próximas da verdade. Mas as leis humanas nem sempre são tão adequadas a seu tempo, algumas inclusive são muito atrasadas. E a gente vai caminhando devagar, mas vai caminhando. As leis hoje já são bem melhores do que eram há 30 anos atrás, que eram melhores das de 100 anos atrás. Nós vamos evoluindo, nos aproximando até, quem sabe um dia, chegar na verdadeira justiça de Deus no que se refere às nossas leis humanas. E pensando nessa confiança em Deus, em nós e na humanidade, em 9 de setembro desse mês foi divulgada uma pesquisa sobre a confiança dos brasileiros nas instituições. É uma pesquisa que é feita anualmente, às vezes os pesquisadores ou são institutos de pesquisas diferentes, fazem pesquisas semelhantes, acrescem uma ou outra pergunta, mas é um questionário que já existe há algum tempo e que é feito normalmente com vários brasileiros em uma amostragem do que seria a percepção geral. E as pesquisas de 2021 para cá, especificamente, elas têm mostrado que nós brasileiros estamos cada vez mais desacreditando nas instituições oficiais. Sejam aquelas oficiais mesmo, no sentido de voto, que regem o nosso país, sejam aquelas religiosas, outras que envolvem o nosso lazer, mas a nossa confiança estaria diminuindo. E inclusive algumas dizem que a confiança está diminuindo até na nossa própria família, até nos nossos próprios amigos. Os brasileiros estão diminuindo a confiança. E parte do resultado dessa pesquisa, e isso os estudiosos dos resultados dessas pesquisas dizem que parte desses resultados eles refletem a polarização política que o nosso país vive. Os leitores de um determinado espectro político, se for o oposto que tiver no poder,
eles têm uma percepção, e o lado inverso, quem tem um espectro político diferente, uma percepção política diferente, também vai ter uma percepção diferente. Mas tem um caso específico que mereceria muita atenção, porque ele consegue fugir um pouco dessa polarização e desagradar a todos os espectros, que seriam os partidos políticos, que entre todas as instituições pesquisadas, em quase todas as pesquisas, independente do instituto, estão ali entre os onde os brasileiros menos confiam. E aí a gente pergunta, por que nós não confiamos tanto? Ali tem uma amostra da sociedade. Somos nós que elegemos. Então tem uma amostra da sociedade brasileira ali. E entre esses nos quais nós menos confiamos, estão também as redes sociais e os juízes de futebol. Agora imaginem, confiamos tão pouco nas redes sociais, por que gastamos tanto tempo nelas? O futebol é uma das paixões do brasileiro, mas a gente confia pouco dos juízes de futebol. Hoje tem o VAR, que vai lá na tecnologia, que já ajuda muito, mas mesmo assim ainda sobra uma margem para discussão. Que o juiz vai lá, olha o VAR e ele ainda tem uma possibilidade de análise para proferir a sua decisão. Mas vejam, nós estamos confiando menos num dos nossos principais motivos de lazer, que envolve futebol, naquilo onde nós gastamos imensa parcela do nosso tempo, que é nas redes sociais, e naqueles que elaboram grande parte das nossas leis. Não são todas que o Congresso Nacional elabora, mas quase todas passam por eles, inclusive as mudanças na Constituição. Ou seja, o que nos governa oficialmente nós confiamos pouco, no nosso lazer nós confiamos pouco, e estamos gastando muito tempo naquilo que confiamos pouco. Quais implicações isso pode ter para a nossa saúde? Se a gente está ali gastando tempo no que nós não confiamos. Isso pode trazer uma certa preocupação. E vamos ver o que a neuropsicologia vai dizer sobre isso. A desconfiança causa estresse e ergue muros contra a conexão. Nós somos seres sociais. Temos lá no Livro dos Espíritos também a lei de sociedade, que é uma lei natural. Todo ser humano precisa desse lado social para se viver. E esse lado social começa na própria família. A família é uma sociedade. E quando nós estamos ali manifestando desconfiança em quase tudo, é como se estivéssemos erguendo uma barreira contra essas conexões que são necessárias para as nossas vidas. E a psicóloga Valéria Salaberry, ela vai dizer que o sentimento de desconfiança prejudica a nossa saúde psicológica. Essa é uma realidade da qual pouco falamos. Embora o cérebro humano tenha mecanismos para detectar os riscos e ameaças dessa desconfiança, a nossa verdadeira prioridade é a conexão social. Os seres humanos são criaturas gregárias no sentido de que, como essa palavra tem origem numa ideia de que o ser humano ele necessita de viver em grupo, como se fosse em rebanho, para fazer essas conexões. Nós precisamos de nos agrupar para sobreviver, para nos relacionar, nos emocionar, compartilhar nossas experiências, para ser o que nós somos e continuar nos construindo cada dia melhor. E que nós, seres humanos, somos capazes das melhores coisas quando trabalhamos juntos, mas somente quando somos capazes de combinar sinergias e confiança comum, a gente consegue avançar. E esse trabalhar junto, ela, psicóloga, ela não está entrando no mérito da comunicação espírita,
mas a gente traz até para a comunicação espírita, porque imagina o trabalho grandioso que Humberto Campos, Valdo Vieira, Emmanuel, André Luiz fizeram com Chico Xavier, o trabalho que Marina Fidelis, Antônio Grimm, Leocádio Zé Correia fizeram com o nosso querido Maurício Rodrigues da Cruz, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imaginem a grandeza de Tom Jobim e Vinícius de Moraes fazendo uma composição musical, a dimensão desse trabalho, a dimensão de um grupo de cientistas do mundo inteiro procurando cura de uma forma conjunta para uma doença que causou uma pandemia no nosso planeta cerca de 5 anos atrás. Nós somos capazes de produções imensas e maravilhosas para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do ser humano, quando trabalhamos juntos, confiando. Mas essa confiança precisa ser construída. A Valéria Salaber, ela diz que para nós entendermos em que consiste essa neurociência da desconfiança, podemos dar alguns exemplos. Quem nunca caiu, por exemplo, em uma das fake news, pelo menos em uma vez, em um desses golpes que a gente recebe por telefone celular, pedindo dinheiro? Alguém envia uma notícia para a gente e a gente lê. Por nos causar surpresa, nós consideramos aquela informação válida e compartilhamos para outras pessoas. Mas aí nós descobrimos que é uma informação falsa. E isso faz nos sentir ingênuo. E isso realmente nos incomoda, quando a gente se sente ingênuo diante de uma situação dessa. E quando isso acontece, principalmente se acontecer mais de uma vez, algo vai mudar em nós. Nós nos tornamos mais céticos e menos receptivos. E isso ocorre porque dentro do nosso cérebro algo mudou. Algo está mudando efetivamente no nosso cérebro. E algo parecido acontece com os nossos relacionamentos. Quando alguém significativo viola a nossa confiança, nós sentimos algo que vai além de raiva e de aborrecimento. Isso vai nos gerar uma experiência de dor emocional. E essas situações revelam que, a nível cerebral, as emoções variam. Os sentimentos negativos e desconfortáveis que nós sentimos não afetam apenas o nosso humor. Elas vão fazer, muitas vezes, que nós mudemos o nosso comportamento diante de situações semelhantes no futuro. Talvez até com pessoas que não tenha nada a ver com aquela situação inicial. A mesma coisa acontece com questões que a gente lê, com informações que nos chegam de outras formas, com decepções com pessoas. E ela, falando da área dela, em um termo talvez mais técnico, diz que a confiança, quando nós temos confiança, que é algo que nós precisamos na nossa vida, libera neuroquímicos poderosos, como a ocitocina no cérebro. Você não estaria enganado se dissesse que essa dimensão é uma das mais transcendentes do ser humano. Afinal, confiar nos outros é reconfortante. Por isso que a gente tem essa tendência de ir lá buscar a nossa mãe, em alguns casos o nosso pai, alguém com quem a gente confia. Porque é ali que a gente encontra conforto. E talvez em alguns casos, esse conforto venha só de Deus, porque é a inteligência suprema, é o nosso Criador, e é em última instância em quem a gente mais confia. E de forma semelhante, a neurociência da desconfiança, aí no inverso da confiança, indica que esse estado parte de um mecanismo mais primitivo. Quando nós experimentamos a desconfiança, a amígdala e outras regiões do nosso sistema límbico são ativadas. E que o nosso cérebro vai experimentar a desconfiança da mesma forma que nós reagimos a um estresse.
o nosso cérebro reage à desconfiança da mesma forma que ele reage a um estresse. Imagine uma situação de extremo estresse. Como que nós ficamos? Agitados, sem saber o que fazer, sem saber por onde caminhar, qual decisão tomar, e às vezes perdemos a capacidade de raciocinar. E quando estamos diante de uma desconfiança, é assim que o nosso cérebro vai funcionar. E ela diz que isso não é apenas triste, mas é também altamente negativo para nós e para a sociedade. Porque como que a gente vai conseguir construir algo por meio de uma desconfiança? Mas será que a gente precisa confiar em tudo? A gente deve confiar em tudo? A confiança nos faz bem, mas a gente vai conseguir confiar em tudo? Certamente não. E aí vai entrar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade crítica diante dos fatos, de ir no nosso acervo em tudo que nós já construímos de informações, o que chegou a nós e que nós entendemos que não era útil, a gente descartou, o que era útil a gente guardou, seja nessa encarnação ou em encarnações passadas, e nós vamos utilizando esse acervo para fazer as nossas análises. E no Evangelho de Jesus Cristo, ele vai nos dizer, em alguns exemplos, para nós desconfiarmos de determinadas situações. E ele vai nos dizer: desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram em praças públicas, desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Palavras melífluas são aquelas palavras que nos soam como mel. Talvez é tudo que a gente quer ouvir, mas provavelmente não é o que a gente precisa ouvir. A gente quer ouvir o que nos agrada. Mas será que o que nos agrada é o que a gente precisa naquele momento? Quem quer nos agradar, ele sabe o que dizer. Ele vai usar adjetivos bons, adjetivos que sabe que você vai se sentir bem ao ouvi-los, vai trazer situações que vai te fazer sentir bem, mas será que é aquilo que nós precisamos em determinados momentos? E aí nós vamos ter que fazer análise crítica. E continua nos dizendo: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Muitos impostores se dirão enviados de Deus. Essa é uma mensagem que era atual na época de Jesus Cristo, era atual na época da codificação da doutrina dos espíritos, por volta de 1870, e que continua sendo atual até hoje. A impressão que nos dá é que estamos sempre em momentos de transição. E na nossa vida, passamos por vários momentos de transição. Quando saímos da infância para a adolescência quase toda é um momento complexo em nossas vidas. Quando estamos entrando no mercado de trabalho, escolhendo uma profissão, quando estamos nos envelhecendo, vendo nossos entes queridos desencarnarem, as pessoas que gostamos, nossos contemporâneos, passamos por todas essas situações. São momentos de transição. E quando estamos nesses momentos de transição, normalmente estamos frágeis, às vezes vulneráveis. E por isso que os Espíritos de Jesus Cristo tentam nos trazer essa mensagem. Cuidado com essas palavras que vão te agradar demais, principalmente nesses momentos de transição. Cuidado com a educação das crianças, com os adolescentes, com os ambientes que eles frequentam, com as pessoas com as quais eles convivem, porque eles podem estar recebendo estímulos num momento importante para o desenvolvimento da vida deles
e que talvez esses estímulos podem os levar para caminhos não tão bons. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivos legítimos para suspeição. E é uma mensagem clara aqui, principalmente para nós espíritas, que falamos de comunicação entre espíritos desencarnados e encarnados, mas que tomemos cuidados com essas mensagens que nos recebem. Os espíritos que vêm à Terra, raramente eles vão trazer mensagens que levam para o lado místico, desse lado talvez nunca, e principalmente mensagens singulares, aquelas mensagens que somente servem para um ou outro. As mensagens de Jesus Cristo são mensagens naturais de ordem moral, são leis naturais de ordem moral, porque as mensagens de Jesus Cristo são mensagens universais. Elas valem para uma pessoa que nasceu no Japão, na África, no Brasil, em qualquer lugar do planeta. Porque são mensagens de amor, de paz, de harmonia, de respeito, de tolerância. As mensagens dos Espíritos também são mensagens universais, nesse mesmo sentido que Jesus Cristo veio nos trazer. Quando elas entram em um lado de muita singularidade, em questões extravagantes, desconfiemos. Os Espíritos jamais vão ferir o livre-arbítrio de alguém. O livre-arbítrio é um dos princípios da doutrina dos Espíritos. É um dos fundamentos da doutrina. Nenhum Espírito vai dizer, faça isso ou faça aquilo. Eles vão nos mostrar caminhos por meio de mensagens, mas mensagens gerais. Olha, existe esse caminho, existe essa possibilidade. Nesse caminho você pode encontrar amor. Nesse caminho você pode aprender um pouco de respeito. E os Espíritos dizem que esses caminhos estão principalmente nas mensagens de Jesus Cristo, mas que continuam chegando por meio da literatura, da ciência, da filosofia, das artes e de várias vertentes da nossa vida moderna. Então, se por um lado nós precisamos da confiança para sobreviver, a desconfiança em determinados momentos, ela vai nos trazer um pouco de aspecto de proteção, para nos dizer, pense duas vezes antes de agir. Em determinadas situações, não confie à primeira vista naquilo tudo que você está ouvindo. E a psicóloga Valéria Salabert, ela continua dizendo, e aí já trazendo por que a nossa necessidade de confiança, considerando o ponto de vista da psicologia. A neurociência indica que nós devemos tentar reverter esse estado de desconfiança. Nós devemos desconfiar apenas de uma situação ou pessoa específica, em particular, daquelas com as quais nós já tivemos um problema ou uma decepção. Mas não generalize. Cada um é um ser. Cada um é uma criatura. Cada um é uma alma diferente, com uma caminhada diferente e com experiências diferentes. E mesmo aquele que nos provocou decepção em determinados momentos, que não os vejamos como inimigos. Cristo não nos disse, amai inclusive os vossos inimigos? Então tentemos perceber por que aquela pessoa agiu conosco daquela forma, a ponto de nos provocar desconfiança e quem sabe até nos sentir agredidos. Nós não podemos viver com uma abordagem de tudo ou nada. Nem as pessoas, nem a sociedade são perfeitas. Todos cometem erros. Além disso, o fato de terem falhado conosco uma vez não significa que a mesma coisa acontecerá de novo todos os dias. Ontem foi um dia, hoje é outro dia. Talvez aquela experiência que alguém passou
com a decepção que aquele alguém nos provocou, pode ter modificado completamente a vida daquela pessoa para melhor. Se você agir com desconfiança, será tratado com desconfiança. Assim, a sua atitude mais genuína em relação aos outros deve ser a de confiar. Somente quando você confia nos outros, os outros confiam em você. E isso é extremamente importante. Se nós começarmos a desconfiar de todo mundo, a trazer características negativas de todo mundo, levando para outras pessoas, será que alguém vai confiar de nós? Alguém vai querer estar perto de nós? Muito provavelmente não. Precisamos demonstrar confiança, ainda que intimamente estejamos ali refletindo. Opa, será que é isso mesmo? Ainda que façamos ponderações, mas demonstremos confiança. Não nos deixemos levar pela pressão dos outros. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor nos incentivam a desconfiar, a fechar nossos ouvidos, olhos e coração para muitas coisas e pessoas que nos cercam. Portanto, evitemos o condicionamento pensando por nós próprios, cada um pensando por si mesmo. E esse é o grande objetivo da nossa vida e talvez seja o cerne principal de todas as mensagens que nós trazemos nas nossas palestras espíritas nesta casa. De não direcionar ninguém para lado A ou B, mas de trazer elementos para que as pessoas possam pensar por si mesmas e por elas mesmas encontrarem um caminho melhor para seguir. E nesse sentido, a Valéria Salaber, por que nós precisamos de tentar nos condicionar ou de reverter os nossos sentimentos de desconfiança para um lado de desconfiança, para um lado mais de confiança? Porque se o nosso cérebro ele experimenta a desconfiança da mesma forma que o estresse, e um estresse pensando no lado negativo do estresse, isso é muito ruim para a nossa saúde. E nós queremos o bem para a nossa saúde. Queremos que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso raciocínio funcionem bem. E a Valéria Salaber, ela vai nos dizer que há um preço alto a se pagar por experimentar essa sensação de desconfiança, já que o cérebro a percebe como algo estressante. Não poder confiar nas pessoas ao nosso redor, no que lemos diariamente, nos nossos líderes e nas instituições públicas, nos fazem mergulhar em um estado de incerteza e desconforto constantes. É impossível ter certeza de tudo. Vivemos em um ambiente de incerteza. A incerteza faz parte da nossa vida. Mas quando a incerteza é generalizada em nossa vida, vira-se um estresse constante. Isso faz nós ficarmos sempre em uma defensiva. Para avançar em nossas virtudes e em nossas blindagens, precisamos, acima de tudo, ter humildade. Nos transformarmos de um vagalume em uma vela, e de uma vela em uma lâmpada, e em uma lâmpada em um sol. E essa mensagem de transformar essa luz em uma luz cada vez mais potente, que nos ilumine cada vez mais, é uma mensagem que o Emmanuel vai trazer para a gente em um dos livros do Chico Xavier chamado Fonte Viva. O Emmanuel diz que, embora nós devamos caminhar sem medo, nós não devemos nos casar à imprudência, não devemos estar sempre agindo com imprudência, porque se fizermos assim, poderemos cultivar desassombro. E ele diz que um coração medroso congela o trabalho, mas um coração imprudente, ele incendeia qualquer serviço, ele pode arrasar qualquer terreno. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente do extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação e da morte. E para a gente fugir desse extremismo
e sempre com humildade perceber que a nossa luz e a luz do outro pode nos iluminar cada vez mais, no livro Fonte Viva, o Emmanuel continua: não te enganes acerca da nossa necessidade de aperfeiçoamento. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, um dia vem a lâmpada elétrica e brilha mais alto, embaçando a chama daquela vela. A lâmpada, por sua vez, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, a cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes ou pequenas. Cada alma é uma incógnita para outra alma. Cada um tem sua história. Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento alheio. Que ergamos as nossas paredes de proteção, as nossas blindagens, as nossas confianças naquilo que construímos em nós mesmos. Nos transformamos de um vagalume em uma vela, de uma vela em uma lâmpada, de uma lâmpada em um sol. E principalmente com humildade para olhar para todos esses, porque todos são criatura de Deus. Quantos ali, como os fariseus, os escribas, como Cristo nos pediu para desconfiar deles, eles estavam ali se mostrando um sol, quando na verdade talvez não fosse nenhum vagalume. Mas quantos em um corpo frágil, com vestes frágeis, simples, como Jesus Cristo, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, a gente achava ali à primeira vista, olhava, não percebia nenhum vagalume. Mas olha o tamanho do sol, olha o tamanho da luz que essas criaturas nos trazem. Para que esses insumos nos permitam nos transformar de dentro para fora. Porque essas modificações, por mais que estímulos externos nos permitam transformar, a nossa transformação depende de nós mesmos. E a Marina Fidelis vai nos dizer que o pensamento de todos deve ser cauteloso, sereno, porque se um grupo enorme do país começar a tentar alcançar estágios mais altos de uma relação política com serenidade, há de se fazer um campo diferenciado para melhor. Quando nós conseguirmos nos melhorar como pessoas, como sociedade, quem sabe elejamos para o nosso Congresso aqueles que formulam as nossas leis de uma forma que nós confiemos mais. E ela nos diz: vivam em paz e em tranquilidade, não se desesperem, aconteça o que acontecer. Há um horizonte sempre maior atrás dos grandes morros, sempre maior. Hoje está chovendo, mas o sol não desapareceu. O sol vai voltar, ele vai aquecer, vai secar a terra. Eu espero que todos olhem um pouco para a natureza e se firmem no princípio do equilíbrio, da felicidade, do amor, da tranquilidade. Quem procura a felicidade fora de si mesmo, nunca a encontra, nunca. Ela está com cada um de nós. Toda a felicidade está em cada um de nós. É preciso, corajosamente, saber alcançá-la. E a Marina Fidelis continua, nos diz, a Marina Fidelis, para quem não conhece, é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, nos diz que a vontade dos espíritos que vêm à Terra é de nos ajudar, de nos sensibilizar, mas que nós precisamos lembrar que os espíritos manifestantes, eles vão sempre repetir que a blindagem que cada um de nós pode ter resulta da nossa própria consciência, de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Cada um, através da soma de tudo que é, do que está aprendendo, do que está processando, do que está praticando, é capaz de fazer as blindagens em nossas vidas. É esse amor, essa generosidade,
o respeito, a harmonia, a serenidade. São esses valores que vão nos blindar diante das situações mais extremas. E ela diz, eu vou ler para encerrar a nossa fala de hoje, deixar mais um complemento dessa fala dela. A Marina Fidelis diz que se todos começarem a ficar nervosos, irritados, prepotentes, agressivos para com os grupos, para com as situações e ideologias diversificadas, cria-se um caos, que é um ambiente fértil para guerras, revoluções e tensões sociais. Temos necessidade do Criador, de Deus, e vamos chegar a Ele através do próximo. Sem o próximo, não chegaremos ao Criador, não chegamos a Jesus Cristo e não chegaremos ao bem. O próximo é uma porta que nos permite alcançar inúmeros conceitos, inúmeros comportamentos. Consequentemente, nos permite evoluir consciencialmente. Precisamos, com cautela e com crítica, fazer autodescoberta, alcançar o nosso próprio ser na essência do que cada um é. Isso nos permite entender melhor como estamos propondo o andamento de nossa vida, na dimensão dos fatos da ordem social, cultural, moral e espiritual. O processo crítico de entendimento nos permite um diálogo pleno com indivíduos medíocres, com indivíduos simples, com criaturas petulantes, com criaturas humildes, com intelectuais, com todo tipo de criatura. Nós saberemos administrar o que conhecemos e o que sabemos, na ordem que não fere ninguém e que, pelo contrário, promove e faz com que o indivíduo faça reflexão. Não há para distanciar muito do que nós somos. Cada um é, essencialmente, aquilo que alcançou, percebeu e conscientizou. Deus, sendo amor, é preciso que cada um de nós concebamos o amor. Nós temos que compreender a significação da vida pelo amor. Nunca deixar que comportamentos obsoletos nos levem à precariedade existencial. É com essa mensagem que eu gostaria de encerrar essa fala de hoje da irmã Marina, nos deixando essa mensagem de que podemos nos transformar, que temos essa força dentro de nós, já construímos registros muito valiosos dentro de nós e que em cada situação da nossa vida, por mais que não confiamos em determinados grupos, seja do espectro político, seja do lazer, ainda que estejamos gastando tempo em instituições, em leituras que sequer acreditamos, mas que já temos um acervo dentro de nós e que busquemos ali principalmente pelo amor, pela nossa confiança em Deus, pela aquela experiência que temos de querer um conforto, de buscar ali na essência talvez da nossa mãe, essa força que não é uma força física, é uma força de valores que podemos encontrar dentro de cada um de nós. Muito obrigado a todos, que possamos voltar em paz e possamos estar em paz para esse momento de prece, que durante o passe pedimos sempre a todos que fiquem em silêncio e em prece, porque é nesse momento que cada um de nós chega, a partir do momento que cada um de nós chega nesta casa, os espíritos começam a avaliar cada um de nós e vai recolhendo o que há de melhor. E todos nós temos algo de bom para, nesse trabalho de passe e nos trabalhos que os espíritos fazem em outras esferas, distribuir aquilo que temos de bom. Vamos para o trabalho de passe.